resposta, os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho de sua vontade, pelos quais, desde toda a eternidade, Ele, para a sua própria glória, imutavelmente predestinou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e os homens. Sobre essa última referência dita aqui, especialmente com referência aos anjos e os homens, nós trataremos especificamente na pergunta de número 13. Mas nós vimos aqui o que são os decretos de Deus e nós falamos sobre o pressuposto para o decreto de Deus ou os decretos de Deus, que é a soberania de Deus. Deus é soberano e como Deus soberano, rei sobre o mundo e tudo que no mundo há, Ele decreta absolutamente todas as coisas. Ele é esse Senhor Altíssimo e o decreto de Deus envolve os seus planos, ordens, propósitos para a sua criação. Então, os decretos de Deus são os seus planos, ordens e propósitos para a sua criação. E Deus, Ele fez isto, ele fez isto como fruto da sua grandeza e da sua própria soberania. E nós vimos que essa abrangência, esse decreto de Deus envolve muitas coisas, Os decretos de Deus, ele se estende por todo o universo, ou seja, absolutamente todas as coisas, das menores às maiores, estão sob o governo de Deus e foram também decretadas por Deus. Logo, não há absolutamente nada que esteja fora da vontade soberana do Senhor. E então, nós hoje vamos tentar falar agora sobre, continuando essa aula, mas tratando sobre o caráter dos decretos de Deus. Qual o caráter, dos decretos de Deus? E o nosso catecismo vai falar em alguns. O catecismo vai dizer que os decretos de Deus são eternos. Os decretos de Deus são eternos. Onde é que está isso? Olhe lá o que diz a palavra, Efésios capítulo 1, verso de número 4. Efésios, capítulo de número 1, verso 4. A palavra do Senhor nos diz assim. Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, aqui está o texto tratando sobre algo que o próprio Senhor Deus fez antes da fundação do mundo. Antes de tudo existir, o Senhor decretou, e aqui de modo mais direto, aquilo que diz respeito à salvação dos homens. Então, os decretos de Deus são eternos. Ele determinou seus propósitos para a sua criação antes da sua criação existir. Ele, então, fez sua criação de acordo com os seus propósitos eternos, Nós vemos como o Senhor Deus criou, e tudo que o Senhor criou é fruto do seu decreto. O que são os decretos de Deus? Pergunta do breve catecismo. Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele preordenou tudo o que acontece. Mas como Deus executa os seus decretos? Nas obras da criação e da providência. Então, o decreto de Deus envolve isso, e a criação fora decretada por Deus antes da fundação do mundo, antes da fundação de tudo. Então, Deus, ele é alguém que decreta todas as coisas livremente, como nós veremos mais à frente, e ele não decreta as coisas em resposta a questões que estão presentes. Por quê? Porque quando ele decretou, nada existia. Então, não é em resposta a algo que está acontecendo naquele momento. De modo nenhum. Nem em resposta a alguma questão que os homens podem apresentar para ele. E por que, então, ele pode fazer isto? Porque ele é Deus e não homem. Ele é Deus e não homem. Esse é o modo de tomada de decisão humana, quando nós respondemos a alguma questão que se revela dentro de nós agora, e então nós decidimos algo, mas Deus não. Ele não depende de nada, como nós veremos. Antes da criação e existência do mundo, Deus ordenou todos os eventos que traria à existência, a saber, a hora e o local, os meios, as atividades e as circunstâncias individuais com respeito a tudo. Então, o decreto de Deus é um decreto que é eterno. Antes do mundo existir,
quando só existia o nosso Deus Trino, ele decidiu tudo aquilo que haveria de acontecer em todos os detalhes. Nada escapa. Nada escapa. Nem um fio de cabelo que cai da nossa cabeça cai fora do decreto do Senhor. O Senhor decretou, antes do mundo existir, que isso haveria de acontecer. Um outro ponto é que, outra questão ou ponto que faz parte do caráter de Deus, do caráter dos decretos de Deus, é que os decretos de Deus são também imutáveis. Isso significa que os decretos de Deus não podem ser mudados ou não podem ser alterados. O salmista, no Salmo 33, verso 11, nos diz assim. Salmo de número 33, versículo de número 11. O conselho, que é outra palavra usada para os decretos do Senhor, o conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. O salmista está falando aqui sobre a vontade eterna do Senhor, ou seja, os decretos de Deus. E eles não podem ser alterados. Eles permanecem para sempre, por todas as gerações. Então, perceba que tudo o que Deus planejou certamente acontecerá. Por quê? Porque ele planejou ou predeterminou. O homem não pode mudar, então, os decretos de Deus. E Deus também não os mudará. Por quê? Porque o firme fundamento de Deus permanece, como ensina 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Os planos de Deus são imutáveis. Por quê? Porque Deus, ele é imutável. Deus disse, eu, o Senhor, não mudo, em Malaquias, capítulo 3, verso 6. E é um Deus em quem não há variação nem sombra de mudança, como também ensina Tiago, capítulo 1, verso de número 17. Então, ele nunca muda e os seus planos também nunca mudam. E por que não há necessidade de mudar? Porque ele é perfeito e seus planos igualmente perfeitos. Tudo o que Deus diz, bem como tudo o que Deus faz, está ligado a quem ele é. Nós, às vezes, mudamos os nossos planos. E por que razão nós mudamos os nossos planos? Porque nós descobrimos que cometemos um erro ou precisamos dar algum ajuste naquilo. Mas isso não acontece com Deus. Por quê? Não há erros em Deus. Deus, ele é perfeito. Nós mudamos nossos planos porque descobrimos alguma informação nova que não tínhamos quando fizemos nossos planos. Mas Deus, ele é onisciente. Então não há necessidade alguma de o Senhor mudar os seus planos. Os seus planos, eles permanecem imutáveis. Todas as ações e mudanças humanas ocorrem em harmonia com o decreto imutável do Deus Todo-Poderoso, que por meio da mutabilidade humana executa imutavelmente o relacionamento abrangente que ele decretou entre os meios e o fim. Ele determinou e não há quem possa alterar aquilo que ele determinou. Além do decreto do Senhor ser eterno e imutável, eles também são sábios. Os decretos do Senhor são sábios. Quem nos ensina isso? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, verso de número 33. Romanos capítulo 11, texto muito conhecido, a palavra nos diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e como inescrutáveis os seus caminhos. Então perceba, ele está falando aqui sobre o desígnio e vontade eterna de Deus, do Deus que decretou e soberanamente determinou a sua própria vontade. Ele vai dizer que são sábios. Ó profundidade da riqueza dos decretos de Deus, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então, esse conhecimento, ou melhor, esses decretos de Deus são sábios, manifestam e revelam a sua sabedoria. Então, sua sabedoria, o seu conhecimento são manifestos em seus planos para a sua criação. Lembrem-se, o que Deus faz, tudo o que ele faz está ligado a quem ele é. Se Deus é sábio, logo os seus decretos também devem revelar isto. Então, em Deus, a sabedoria é o seu conhecimento é o seu conhecimento e poder trabalhando juntos para pré-ordenar tudo e tudo o que acontece de tal maneira que lhe
traga maior glória e também traga um maior benefício para o seu povo. O Senhor, em sua sabedoria, faz exatamente isso. Sabemos que Deus faz... Romanos 8, 28, né? Diz lá, Romanos capítulo 8, verso 28, sobre Deus e os seus planos que vão redundar sempre na glória dele, por causa da sua sabedoria e também no nosso próprio bem. Então tudo vai para nós ser o seguinte, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, seus decretos, eles provêm ou são fruto do infinito tesouro da sabedoria que há no próprio Deus. E como diz Efésios capítulo 1, verso 11, Efésios capítulo 1, verso de número 11, a palavra do Senhor nos dirá assim: Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. O Senhor, então, ele escreveu cada linha, cada letra em seu livro eterno, e todas as ordens são extraídas de lá por sua sabedoria e vontade. Ainda, os decretos do Senhor são eternos, são imutáveis, os decretos do Senhor são sábios e também são livres. O que significa? Significa que eles são absolutos, são puramente incondicionais e são independentes de qualquer influência externa ao ser de Deus. Ou seja, nada fora dele pode influenciá-lo a decretar alguma coisa. Nada existia, inclusive, quando ele decretou todas as coisas, né? Então não haveria a menor possibilidade também. E nada externamente poderia conduzi-lo a tomar qualquer tipo de decisão. Então, quando se diz que os decretos de Deus são livres, isso também não implica que Deus decrete coisas contrárias à perfeição do seu caráter santo. Porque alguém pode pensar, o seu decreto é livre, então ele pode fazer isso, independente disso ser contrário à sua própria natureza. Isso seria estranho. A Bíblia diz que tem uma coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir. Deus não pode ir contra a sua própria natureza. Logo, ele não poderia estabelecer algo e executar isto, sendo aquilo inerentemente mal. O Senhor, ele decreta as coisas livremente, mas quando ele vai falar sobre a ideia de liberdade, é que não há ninguém que possa obrigá-lo a fazer alguma coisa. Ele toma a decisão de livre e espontânea vontade. Então, suas perfeições determinam o caráter e o conteúdo dos seus decretos. Como eu já mencionei aqui, já falei 2 vezes, fala a terceira, tudo o que Deus faz está ligado a quem Ele é. Ele, uma vez que é santo, não poderá fazer algo que seja pecaminoso. Deus não comete pecado. E um texto nos mostra que Deus realmente faz as coisas independente do homem. Olhe, por exemplo, um texto que nós já lemos aqui, Romanos. Mas agora do verso 34 até o verso de número 36. Romanos 11, versos 34 até o verso de número 36. Diz assim: Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quem foi o conselheiro do Senhor? A resposta a essa pergunta retórica do apóstolo Paulo é: ninguém. Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? São perguntas retóricas que devem ser respondidas com um não, uma negativa, clara, direta. Ele cita aqui o profeta Isaías, ao próprio apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 11, versos 34 a 36. Ele cita Isaías e também cita o livro de Jó. E ele vai então nos mostrar que ele não depende de ninguém para tomar as suas decisões. Tudo certamente foi decretado por ele livremente e certamente acontecerá. E Deus não depende de forma alguma de nenhuma das suas criaturas. Então não cabe ao homem, né, ficar sugerindo algo para Deus, como se Deus se sujeitasse ao homem. Além dos seus decretos serem sábios, né, eu falei santos antes,
os decretos do Senhor são também, além de eternos, imutáveis, sábios e livres, os decretos são santos. Romanos capítulo 9, verso 14, nos diz o seguinte. Romanos 9, 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Se Deus fosse injusto, ele não seria santo. Não é? Se Deus fosse injusto, ele não seria alguém puro, mas ele é um ser puríssimo. E a Escritura testemunha isso abundantemente para nós. Então, nada que Deus tenha decretado é injusto, imprudente ou profano. Por que razão? Porque Deus é, como diz Êxodo capítulo 15, verso 11, Deus é majestoso em santidade. Todos os seus planos são santos, como diz o Salmo 145, verso de número 17. Deus, ele é tão santo que ele ama pré-ordenar os seres humanos para serem santos e irrepreensíveis diante dele, como diz o próprio apóstolo em Efésios capítulo 1. Ele é um Deus de fidelidade e sem injustiça, justo e reto ele é, nos diz também Deuteronômio capítulo 32, verso 4. Deus, ele é tão santo que ele não pode pensar ou fazer qualquer mal em si mesmo, nem encoraja, incita ou inclina outros a fazerem o mal. Deus a ninguém tenta, diz o próprio Tiago na sua epístola. E ele não pode aprovar o mal em si mesmo ou em qualquer outra pessoa. Isso revela que Deus é inerentemente santo, né? Isaías capítulo 6 vai dizer lá, santo, santo, santo. Apocalipse capítulo 4, santo, 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 santo é o Senhor em todas as coisas, em todas as suas obras e também nos seus decretos. Então não podemos atribuir algum tipo de pecado a Deus ou a sua vontade eterna. Um outro ponto são atos do conselho de sua vontade e os seus decretos. Efésios capítulo 1, verso 11 nos diz isso, né? Nós já lemos esse texto, mas podemos olhar ele de novo, Efésios 1, 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, verso 9, também fala de Deus nos revelando o mistério da sua vontade segundo o beneplácito que nele propôs. E o versículo 5 fala do beneplácito de sua vontade. Ele decretou o que decretou porque parecia bom aos seus próprios olhos. Não aos olhos dos homens, mas aos seus próprios olhos. Como escreve numa citação mais direta e maior, na verdade, do conteúdo que tenham usado, estas frases podem ser usadas de forma intercambiáveis. O conselho de sua vontade é o seu beneplácito. Seu bom prazer é o que parece bom aos seus olhos. É o que agrada àquele que faz tudo o que lhe agrada, como diz o Salmo 115, verso 3. É o seu propósito que certamente será estabelecido em sua criação. Todos os planos de Deus serão executados, diz Isaías 46, verso 11. E seu conselho permanecerá firme, como diz o Salmo 33, 11. O que propôs será estabelecido, como diz Isaías 46, 10. Ele realizará toda a sua vontade, como o mesmo texto de Isaías também declara. Deus sabe o que o futuro reserva, e porque ele sabe, porque ele planejou o futuro de acordo com o conselho da sua vontade. Nós não sabemos, mas Deus sabe de todas as coisas. E com que propósito, irmãos, ele fez tudo isso? E a gente vai concluir aqui. Com que propósito Deus decretou tudo o que decretou neste mundo? Para a sua própria glória. É isso que nos ensina o nosso catecismo. E podemos olhar aqui duas referências breves e nós concluiremos com algumas palavras. Romanos capítulo 11, verso 36, nós já lemos, mas diz lá, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente.
Amém. Mas também Efésios capítulo 1, versos 5 e 6 nos diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de... Derrubando água aqui em cima do celular, do Kindle. Efésios 1, versos 5 e 6. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, Deus, Ele não pode ir contra o que Ele é e planejar como seu propósito mais elevado qualquer outra coisa que não seja a sua própria glória. Ele não poderia pensar ou decretar ou determinar qualquer coisa neste mundo que não tenha como alvo supremo a glória do seu nome. É justamente isso, inclusive, que nosso catecismo ensina na primeira pergunta, tratando sobre esta realidade, né? Que fomos criados para a glória do Senhor e tudo vai redundar na glória de Deus e também no nosso próprio bem. E isso deve ser, irmãos, para nós grandemente consolador. Pensar acerca dos decretos de Deus deve nos fazer encontrar paz neste mundo, porque você pensa, todas as coisas acontecem porque Deus determinou. E o caráter dos seus decretos é que sua vontade eterna ela é imutável, então isso me traz segurança. Se ele determinou algo e algo haverá de acontecer para o bem do seu povo, como revelado na sua palavra, eu posso estar seguro, porque o Senhor determinou e isso haverá de acontecer. Não haja quem possa impedir. Quando eu me recordo de que essa vontade do Senhor, ela é sábia, isso deve me consolar, porque é diferente dos homens deste mundo, que não são sábios. Pode ter conhecimento de algumas coisas, mas não tem um conhecimento exaustivo. Pode ter algum tipo de sabedoria, mas a sua sabedoria é limitada. Falham, mas Deus não. Ele é sábio, ele sabe executar os melhores meios para alcançar o fim determinado por Ele mesmo, para a glória do seu nome e para o nosso bem. Saber que a vontade do Senhor é santa, diferente da nossa própria vontade, que é corrompida com o pecado, deve nos trazer paz, porque Ele nunca será injusto conosco. Ele nunca haverá de tratar o homem de um modo errado, inapropriado. Então nós podemos estar certos da justiça de Deus em nosso favor, porque Ele é um Deus santo. Não há corrupção, não há nada profano na sua vontade em favor também do seu próprio povo. Saber também que a sua vontade ela é livre, ou seja, não precisa de ninguém de fora orientando ou determinando o que Ele deve fazer, deve nos trazer consolo também. Se Deus dependesse do conselho dos homens, seria terrível. Nós, irmãos, somos muito ignorantes. Mas Ele não. Ele, como um Deus livre, isso nos garante que o que Ele vai fazer realmente será bom, porque está ligado unicamente a quem Ele é. E saber que Ele vai fazer tudo o que está de acordo com o conselho da sua vontade, irmãos, deve nos trazer paz e deve nos conduzir a nos sujeitarmos à sua vontade neste mundo. Independentemente da circunstância, seja ela difícil ou boa, nós estaremos contentes, satisfeitos, alegres no Senhor, porque é a vontade dEle naquele momento para a nossa vida e uma manifestação no tempo e no espaço da sua vontade eterna. Então nós podemos louvar a Deus, nos alegrar nele, com Ele, bendizendo o seu nome, em qualquer circunstância que experimentemos neste mundo, porque o nosso Deus foi quem decretou e é quem tem feito todas estas coisas. Então, pensar sobre o decreto de Deus, poderíamos pensar sobre tantas coisas mais relacionadas a isso, mas nós vamos ficar aqui, porque ainda temos muitas coisas para tratar em várias perguntas à frente do catecismo que ainda vão envolver essas questões relacionadas aos decretos de Deus e a sua vontade. Bom, e a gente conclui, era só um finalzinho da nossa lição que nós tínhamos para concluir hoje. Alguém tem algo a acrescentar ou alguma dúvida? Fique à vontade para falar. Se não,
vamos orar e nos vamos. Eu vou pedir para presbítero Marcos, por favor, o senhor pode agradecer? Senhor, muito obrigado pela tua palavra que nos ensina sobre quem o Senhor é e que o Senhor nos escolheu nos revelar a si mesmo e o Senhor nos abriu